8 horas e 16 minutos. Repita. 8 e 16, o Jornal da Manhã recebe agora o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, que vai falar sobre tudo aí que envolve o ICMS e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Eliciane, bom dia, Virgínia, Júlio, ouvintes da JP News. Secretário, bem-vindo, agradecemos aqui a gentileza de ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre muitos assuntos e o principal deles o ICMS, né? Além de secretário de Tributação, o senhor preside agora o Conselho Nacional de todos os secretários e está à frente dessa grande discussão que é a possibilidade de recomposição de receitas. Qual o quadro atual nesta manhã de quarta-feira sobre a possibilidade dos estados voltarem a serem compensados do que perdeu no ano passado? Isso, Virgínia, a gente está, desde o início do ano, né, a gente precisa contextualizar essa discussão, né? Ano passado, o debate sobre o valor dos combustíveis foi um debate que dominou o noticiário nacional, principalmente antes ali das eleições, o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel. E foram aprovadas duas legislações, a Lei Complementar 194 e a Lei Complementar 192, que alteraram, né, estruturalmente o ICMS, que é o principal imposto dos estados, né, a principal fonte de renda própria dos estados, reduzindo drasticamente, principalmente a tributação dos combustíveis, da energia e de telecomunicações. Isso teve um impacto no preço dos combustíveis, principalmente, que era a grande discussão do momento, mas, obviamente, teve um impacto muito pesado nas finanças dos estados e também dos municípios. Isso no meio do ano fiscal, às vésperas da eleição, uma medida que a gente não pode deixar de dizer que foi eleitoreira, né? Foi a 40, 60 dias das eleições, e trouxe essas consequências. Terminamos o ano passado falando da necessidade de uma compensação para os estados, porque as perdas aqui no estado, por exemplo, já passa no período de agosto a dezembro do ano passado. Nesses três itens, elas passam de 400 milhões de reais. Isso impacta um estado como o nosso, né? Impacta porque, principalmente, as despesas públicas, elas têm uma natureza rígida, você não consegue diminuir, por exemplo, o salário de servidor na mesma proporção. Então, nós estamos discutindo com o novo governo. Agora, eu, à frente do Conselho de Secretário de Fazenda, iniciei na semana passada, fui eleito pelos colegas para ter essa missão. Nós estamos junto com o grupo de governadores, um grupo de trabalho eleito pelo Fórum de Governadores, tratando com o Ministério da Fazenda sobre essa compensação. A gente já teve algumas rodadas de negociações durante a semana passada, essa semana também, e a gente espera um desfecho positivo para minimamente reduzir essas perdas que a gente teve nos nossos cofres dos estados e também dos municípios do país. Secretário, a gente viu a decisão no ano passado de que a Justiça disse que deveria fazer essa compensação, e a lei que foi aprovada aqui no Rio Grande do Norte, que previu o aumento da alíquota modal do ICMS, ela tem uma condicionante que é essa compensação ou não. Falou-se nesse parcelamento do débito. Da possibilidade, né, de se parcelar. No caso seja parcelado esse débito, vou falar assim, essa compensação por parte da União com o governo, com os estados, essa alíquota do ICMS vai ou não subir? Olha, Júlio, essa é uma questão também, eu sempre gosto de contextualizar, mediante esse quadro, né, essas perdas que nós tivemos ano passado, nós precisávamos até dezembro, na possibilidade de, a partir de abril, ter essa opção de subir 2 pontos percentuais na alíquota modal de todas as mercadorias, que é a alíquota padrão do ICMS. A gente aprovou essa lei na Assembleia Legislativa, condicionada, você tá perfeito na sua análise, a uma compensação pelo governo federal das perdas de ICMS. Em havendo compensação, não haveria esse aumento de alíquota em abril de 2023, né, por 9 meses, porque essa legislação foi aprovada com um artigo que coloca que esse aumento seria só em 2023. A gente precisa encerrar essa negociação, Júlio. É uma decisão que ela interfere diretamente num outro tema que vocês vão trazer aqui, na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem muita responsabilidade, a governadora nunca foi, vocês da imprensa sabem disso, nunca foi pauta desse governo, né, desde 2019, aumentar imposto. A gente nunca trouxe isso nem nos momentos mais graves, lá em 2019, com 4 folhas em atraso. Essa nunca esteve dentro da nossa pauta. Porém,
a gente teve que trazer essa discussão para recompor minimamente as nossas receitas, para não haver um desajuste nas nossas finanças que traz aqueles prejuízos até para a economia local. Eu sempre disse aqui no início do ano, nas discussões que nós fizemos com o setor produtivo principalmente, não é bom aumentar a alíquota para a economia do Estado, mas é muito pior o desajuste. Né? O desajuste que houve em 2017, 2018, a gente tem uma economia aqui no Rio Grande do Norte ainda, infelizmente, muito dependente de recursos públicos e um desequilíbrio do principal ente pagador de folha aqui no Estado, que é o governo do Estado. Isso traz prejuízos para toda a economia do Estado. Secretário, mas então o parcelamento, a recomposição em parcelas não atende hoje às necessidades do governo? Olha, não. Não. De forma bem clara, ser parcelado, não é possível. Foi colocado primeiramente um prazo de 4 anos, né? Foi rechaçado pelos estados. A gente está no processo de negociação, Virgínia. Então, assim, ficar dando detalhes publicamente pode atrapalhar essa negociação. Mas, objetivamente, ele não atende, parceladamente, não atende a nossa necessidade. Então, só para também ser bem objetivo. Então, com esse parcelamento, caso se confirme o parcelamento, a gente vai ter a aplicação da nova alíquota em abril? Vai depender de como vai... essa decisão a gente vai tomar o mais próximo possível de abril, né? A gente está fazendo outros trabalhos dentro da tributação para recompor as nossas receitas. Esses trabalhos estão dando resultado. A nossa intenção, a intenção do governo do Estado, é não utilizar esse artifício. Mas eu não posso adiantar agora aqui, a gente não tem essa decisão tomada, com relação se a gente vai fazer ou não. A gente vai esperar até o último momento para tomar essa decisão mediante o quadro fiscal do Rio Grande do Norte. A gente percebe que existem hoje várias frentes para atuando nessa situação dos estados, né, na perda de receita. É a frente dos secretários de tributação, é a frente ontem que a governadora participou no Senado, tentando também a intervenção do Senado para recompor, e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas três frentes de batalha, elas, na sua opinião, sua experiência, secretário, o senhor é um homem muito experiente nessa área tributária, elas caminham para uma recomposição, para uma situação anterior dos estados, ou o senhor acha que cada um vai ter que tomar sua medida independente? Virgínia, eu tenho dito, e isso é fato, né, não é uma opinião, é o que está acontecendo no país. A gente está tentando, o clima é de reestabelecer o Pacto Federativo no Brasil. Houve um clima de muito antagonismo até o final do ano passado, entre o governo federal e todos os estados, né? Essa questão do ICMS foi talvez a maior o que mais levou, ficou mais claro isso. É o que está demandando nesse momento. Não, porque assim, o que aconteceu? Em certo momento, essa discussão trilhou o caminho de que a culpa é dos estados. A gasolina está cara porque a culpa é dos estados. Então isso tensionou muito a relação entre os estados e a União. A iniciativa agora do governo federal foi chamar os governadores, logo nas 2, 3 primeiras semanas do novo governo, para restabelecer esse pacto. Isso vai descendo de nível a nível, né? Então, houve essa conversa dos governadores com o presidente Lula. Posteriormente, houve uma nova conversa de um grupo de trabalho de governadores com o ministro da Fazenda e, posteriormente, uma conversa nossa dos secretários de Fazenda com o secretário do Tesouro Nacional. Eu tenho esperança que a gente consiga retomar minimamente o patamar das nossas receitas antes dessa alteração. Tem questões que não mudam mais, que já foram até pacificadas no STF. Então, envolve realmente as 3 esferas. Por isso que os governadores estiveram ontem no Parlamento, no Senado e na Câmara. Porque você precisa pacificar essa questão onde ela está sendo discutida agora, que é no Supremo Tribunal Federal. Você precisa pacificar essa questão onde ela surgiu também, que é no governo federal e no Congresso Nacional. Então, a discussão envolve os 3 poderes. E a minha esperança é que a gente consiga, sim, um acordo. Eu acho que a gente está muito próximo disso. Eu estava lembrando que assim, o país, o estado do Rio Grande do Norte, já viveu um percentual de ICMS também nessa casa. No passado, um percentual, uma alíquota menor, né? Na casa dos 18%. É importante lembrar disso. Em 2015, se eu não me engano, houve uma alteração, ainda no governo Robson, os estados em crise, o Rio Grande do Norte já estava em crise. Ela alterou a alíquota modal, que é essa que a gente está alterando agora em abril, se for efetivado, de 17% para 18%.
né? E a alíquota de alguns produtos, combustíveis, telecomunicações, elas passaram de 25%, no caso dos combustíveis, para 27%, né? E energia passou de 25% para 30%. Então houve essa alteração lá atrás. E agora foi muito drástico, né? Por isso que eu digo, assim, foi... A queda não foi gradativa. Não, né? nem foi gradativa e foi muito maior. Porque, veja, a gasolina que era 25, que foi para 27, ela saiu agora de 27 e foi para 18. Né? Então, assim, foi muito... A energia que era 30, era 25 e foi para 30, agora caiu de 30 para 18. Secretário, mantido esse quadro, a compensação, esse capítulo compensação não sendo definido agora, o governo do estado do Rio Grande do Norte tem condições de arcar hoje com algumas responsabilidades que estão impostas nesse momento? Primeiro, piso do professor e da enfermagem? Olha, Virgínia, eu vou dar uma opinião pessoal. Essa questão dos pisos, elas precisam ser muito bem discutidas no país. Eu não sou contra o piso de forma alguma, contra o piso para qualquer que seja a carreira, né? Mas é necessário que se tenha recursos para pagar esses pisos, né? A gente precisa ter muita sensibilidade com esse tema. Por exemplo, ano passado, o piso do magistério ele aumentou em 32%, né? E aqui no Rio Grande do Norte ele incide em toda a carreira, né? Isso impactou as nossas contas em 2023 em R$1 bilhão. R$1 bilhão. Se você colocar isso em arrecadação de ICMS, é quase o dobro. Por quê? Porque a arrecadação de ICMS é 25% dos municípios, né? O que a gente arrecada de ICMS é 25% dos municípios, e 20% do que sobra, 20% vai para o Fundeb. Então, assim, é um impacto que é insustentável. A forma como é implantado o piso do magistério hoje aqui no Estado é insustentável. Isso tem que ser dito, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, e precisa ser resolvido, porque da forma que... E agora já veio o outro, né? O senhor tem sugestão? Tem uma sugestão? Olha, sugestão... O piso é uma lei nacional, É, né? Uma lei nacional, ela precisa ser revista nacionalmente. Ela precisa ser revista. Os secretários vão lutar por isso? Olha, é uma discussão que precisa ser feita. Secretário, mas insustentável por quê? Porque incide em todos os níveis e é uma conta... Porque o piso... A conta é sempre crescente, né? O piso, se você entender o piso como piso, né? Ninguém pode ganhar abaixo disso, né? Por exemplo, ano passado houve esse... Mas não pode haver também um achatamento Pode, mas a gente precisa pagar a conta, né? Você não pode, assim, na minha visão, eu sou um técnico, né? Eu sou um técnico de finanças. Você não pode trazer uma despesa de R$1 bilhão, né? Se você não tem uma compensação. Pronto, se o governo federal nos compensasse de alguma forma para pagar esse piso, ok. Mas não é assim que funciona. O recurso público, ele nasce da arrecadação de tributos, né? A gente tem, eu chamo de tempestade perfeita, né? Que a gente houve uma grande perda de receita, né? No nosso ICMS, e no ano passado um grande acréscimo da despesa de pessoal, muito em função do piso dos professores. Então, é difícil pagar essa conta. Então, é preciso rever nacionalmente esse tema, discutido de forma aberta, né? Talvez o cálculo, como isso é feito, né? Como é chegado a esse valor do percentual, para que os estados e os municípios, principalmente, eles tenham condições de arcar com essa questão. Deve entrar na pauta do Conselho Fazendário, pelo que você está colocando. Eu acho que a gente tem que discutir, lá no Concefaz, a gente discute tudo que interfere com as finanças públicas. Esse é um tema que a gente, sim, vai discutir lá também. Agora, não envolve só o Concefaz, envolve o Congresso, envolve o governo federal. É uma questão de educação que é muito justa, mas ela precisa ter fonte de receita para arcar com ela. Secretário, então 2023 está começando pelo quadro que o senhor está colocando, né, pela luta que está sendo travada para a recomposição, num grau de dificuldade muito para a implantação desses pisos. Olha, aí vem a... eu já pergunto para o senhor, outra coisa, para o senhor já comentar. Aquele 1 bilhão que a governadora falava na campanha, desapareceu? Não é que desapareceu, a lógica era a seguinte, Virgínia, a lógica era muito fácil. Assim, a gente pagou 1 bilhão de folha em 4 anos. Né? Vocês tinham esse recurso todo mês para a gente teve que pagar. Vamos lá, a gente juntou 1 bilhão em 4 anos para pagar os salários atrasados. Né? O que ela colocou na fala dela que faz todo sentido. A gente não teria que pagar aquele peso da folha. Isso. Então, a ideia do governo é investir esses valores. Só que a gente teve
As pessoas, cadê esse 1 bilhão? A gente teve essas duas questões que foram muito graves. Eu não estou dizendo aqui que o governo não vai investir, o governo vai investir. Nós já apresentamos projetos ao governo federal. Claro que vai ter a contrapartida do Estado, né? Em qualquer investimento público com recursos federais ou com financiamento, eles vão precisar de contrapartidas estaduais, mas essas duas medidas impactam, obviamente, na nossa capacidade de investimento. Nós tínhamos recuperado a nossa capacidade de investimento. Nós estávamos entrando num novo ciclo com a capacidade de investir nesses 4 anos, pelo menos esses R$1 bilhão. Essa é a fala da governadora. O problema é que nós tivemos duas questões muito graves colocadas, que foi a redução do ICMS e também esse crescimento da despesa com o pessoal, principalmente impactada pelo percentual muito alto do piso dos magistérios em 2022. Secretário, para não nos prolongarmos muito nesse tema, a gente já passar para outro que também é importante. Recentemente a gente viu no material do Valor Econômico que o Rio Grande do Norte era o único dos estados que ainda estava acima do limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso implica também no piso dos servidores, também isso vai ter um impacto significativo. O que é que o Rio Grande do Norte, por que o Rio Grande do Norte está nessa situação? É o único que está, e o que é que está sendo feito para que se saia desse limite legal? Júlio, isso é um tema que é muito legal a gente que faz parte do governo falar sobre ele, né? A gente vinha numa trajetória de queda. A gente começa o governo com 66%, né? Está nos nossos demonstrativos, de tudo que a gente arrecadava. 2019. 2019 era para a folha de pessoal. A gente chegou a 52%. A gente chegou a 52% ao longo desses 4 anos. No último quadrimestre, já impactado pela Lei Complementar 194, 192 e também por essa questão do aumento com gasto de pessoal em 2022, esse percentual voltou a subir. O nosso trabalho, ele volta a ser muito desafiador, de fazer a arrecadação crescer, né, e conter esse crescimento da folha para que a gente volte a essa trajetória de queda, que é a nossa intenção para a gente, porque isso é uma consequência natural. Quando você gasta menos, quando o percentual de gasto com o pessoal ele diminui, a sua capacidade de investimento ela volta. Então, por isso que a gente estava nessa trajetória de voltar a ter capacidade de investimento, mas foi impactado principalmente pela Lei Complementar 194 e 192. E quais são as implicações do governo do Estado estar acima da lei A gente são conhecidas, né? Eu não sou da área jurídica, né? Mas são conhecidas. A gente tem algumas limitações de contratar pessoal, tem limitação de dar aumento para pessoal. Essa questão Algum concurso pode ser só pode ser feito por determinação judicial. Na educação, saúde e segurança pode fazer para repor, e a gente tem um déficit muito grande de pessoal. Está sendo inclusive uma prática, né? A gente está assistindo muita... A gente tem feito recomposição, né? O governo fez concurso na área de segurança, fez na área de saúde também. 2020 na saúde, mais de 1.000 pessoas. Isso. Mas em outras áreas a gente precisa de fazer, aí só há um caminho na situação que nós estamos, a possibilidade de um termo de ajuste de gestão junto ao Tribunal de Contas para que a gente possa fazer novas recomposições em outras áreas que são muito necessárias, principalmente lá na minha pasta, a gente tem um déficit muito grande de pessoal. E essa situação também do limite, ela pode ser um ponto a ser pesado pelo governo na hora de decidir sobre o pagamento do piso dos professores? Olha, e da enfermagem? Essa questão da enfermagem está suspensa pelo STF, se eu não me engano. Né? Mas ontem o presidente Lula anunciou que, inclusive a gente vai adiantar para o senhor comentar, ele disse, aguardem enfermeiros, nós já temos a solução, dependendo apenas das santas casas, da situação das santas casas, e eu acho que o outro... Mas ele disse, o piso está resolvido, eu vou anunciar, aguardem. Não foi discutido ainda. Agora... Espero que o presidente anuncie também como vai vir dinheiro para a gente pagar essas obrigações que são geradas. Eu acho que é uma discussão, Virginia, e eu levei isso, a gente está levando, enquanto Concefaz, né, que eu sou presidente do conselho que reúne os 27 estados, é necessário que haja um debate prévio nessas questões, porque elas mexem com as finanças dos entes federativos. Então, assim, não pode simplesmente anunciar que vai fazer e não dialogar com os entes federativos, porque impactam nas nossas finanças. Então, eu espero que, de fato, que é justo o piso da enfermagem, que venha, mas que venha com a fonte de financiamento também, porque senão fica muito difícil a gente cumprir
com essas obrigações que nos são impostas sem fonte de financiamento. E como presidente do Concefaz, nessas conversas que o senhor teve na semana passada, porque agora sua vida vai ser muito mais em Brasília do que em Natal. Nessas conversas em Brasília com a área econômica, já foi sinalizado alguma forma de... Honestamente, a gente não tratou sobre essa questão porque o foco está na compensação. A gente está trabalhando isso diariamente, quase que não para, né? Principalmente com o WhatsApp, a gente vira hoje refém. Então, o tema central é a discussão da recomposição das receitas dos estados e a compensação das perdas de 2022. Secretário, muito se fala, o Potiguar sempre faz aquela comparação, né, com o nosso vizinho, a Paraíba, sobre os avanços da economia, né? E passam-se os anos e o Rio Grande do Norte não consegue alavancar muito, né? O que falta para o Rio Grande do Norte emplacar, e principalmente sobre a chegada de novas empresas para o Parque Industrial de Macaíba, né? Muito se fala também os impostos que são muito altos, que dificultam a implantação das empresas. Olha, essa pauta é uma pauta que a gente também tem muita tranquilidade para falar sobre esse tema. Porque de 2019 para cá, e vocês estão aqui, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza, eu conheço a resposta de vocês. Eu acho que vocês estão aqui no programa não sei há quanto tempo, mas vocês nunca noticiaram aqui a saída de uma empresa nesses últimos 4 anos daqui do Rio Grande do Norte. Só Petrobras. Para outro estado. Aí não é uma questão que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Não é uma questão de condições tributárias, não é questão de competitividade do Rio Grande do Norte. Nós tivemos, Júlio, há 2, 3 meses, uma notícia que há 5 anos era impensada. O aeroporto foi embora, né? A Inframérica. Não, aí não é, aí é outra questão. Não é questão de empresa ir falando embora. relacionado ao problema fiscal. Eu entendi. Aí você está falando de empresas como uma Guararapes. Agora, isso que eu ia falar agora. A Guararapes, há 2 meses, Júlio, anunciou que iria deixar de fazer suas operações no Ceará e passou a concentrar aqui no estado, gerando 2.000 empregos aqui. Fruto da nossa política tributária, que foi toda ela revista a partir de 2019, quando a governadora assumiu, principalmente, que foi muito polêmico, o PROED, né? Muita gente foi contra o PROED. Eu acho hoje difícil encontrar alguém que seja contra o PROED. A gente cessou esse ciclo de saída de empresas aqui do estado para ir para Paraíba, para o Ceará, para Pernambuco, porque tinham condições melhores para se estabelecer lá, e essas empresas estão ficando aqui, e mais, a gente está trazendo, está crescendo o nosso número de empregos gerados aqui na nossa indústria, fruto dessa nova política tributária implantada no governo Fátima. E ela não se prendeu somente à indústria. A questão dos voos, que é uma questão importantíssima para o nosso turismo. O turismo, eu digo que é a nossa locomotiva geradora de emprego aqui no estado. Fizemos um novo acordo com as companhias aéreas baseadas em metas, inclusive semana que vem não que é carnaval, mas na outra semana eu vou a São Paulo com a secretária de turismo, rodar todas essas companhias para fazer novos acordos para a gente aumentar a nossa malha aérea, que vai ser a cereja do bolo, Virgínia. Isso seria uma compensação pela desoneração do QAV? Isso. Mas qual é a cereja? A cereja do bolo para atrair o edital. É a relicitação do nosso aeroporto, que vai acontecer agora em abril, se eu não me engano, finalmente. Para tornar o aeroporto atraente. Né? Isso. O atrativo tem. Né? Nós temos aqui... Precisa ter mais voos. Né? Precisa ter mais voos, precisa a gente trabalhar junto às empresas condições melhores, porque você consegue atrair mais... Você não adianta atrair mais voos, você tem que atrair passageiros e com isso você traz voos. É a história do segredo de Tostines, é o que vem primeiro, passageiro ou voo. A gente precisa da demanda. E a gente está fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Turismo para fazer essa indústria que é tão importante para a gente aqui crescer no nosso estado. Secretário, desculpa, rapidamente, só para não sair do assunto. Vai ter alguma nova alíquota para o QAV? Está se pensando nisso? Não, a gente trabalha. O que a gente faz com as companhias aéreas... Valeu a pena dar esse QAV, porque a governadora... Valeu. Mas nós tivemos nesse curso a entrega de um aeroporto por uma empresa, a passagem aérea ainda alta, secretário. Virgínia, eu sei que passagem aérea está cara para qualquer é bom sempre contextualizar. O problema do nosso aeroporto aqui foi que a licitação, a primeira licitação que aconteceu, foi em regras diferentes das regras que existem hoje no marco regulatório sobre essa questão de licitação de aeroportos. Então, os termos que eram postos para a empresa anterior eram muito
desvantajoso, não sei nem se existe essa palavra, né? A gente inventa Então, agora. é necessário fazer essa nova licitação com um novo marco regulatório. A gente tem notícias, né? Isso são notícias que chegam ao governo do estado, que há muitas empresas interessadas. Talvez a própria Inframérica, se vai mudar as regras, ela... Eu acho que não. Não, ela- eu acho que não. ela- Mas ela outras vai ser empresas, compensada empresas e que vai estão sair. em Pernambuco, essa é uma questão central dessa discussão. essa compensação, que é muito isso. dinheiro, né? Quem paga essa É, conta? Infelizmente, Nós somos nós, mas sai de qual cofre? eu creio, isso é uma questão que você me pegou. Geralmente eu fico sem uma resposta, mas eu acho que é da União, essa recomposição. Eu acho que é. Tá? Porque é uma licitação federal, né? É uma concessão federal. Não, eu acho não, certamente é Vai federal, ser da porque é uma União. concessão federal, né? Toda ela é regulamentada pela União, esse recurso deve sair da União também, essa compensação. Ô, secretário, só para a gente encerrar, a gente passava amanhã aqui conversando, porque tem muito assunto. Os temas são polêmicos, eu não Esse fujo já de tá- pergunta, Vamos não. falar da Lei Geral Com da Micro e certeza. Pequena Empresa, outra ferramenta que o Estado tem nas mãos e que ainda não está totalmente implantada. O que é que 2 está anos após a aprovação, para a já. Lei Geral da Micro e Pequena Empresa É se tornar uma realidade e dar oportunidades aqui? uma grande entrega do governo Fátima também. Esse pleito, Júlio, ele havia mais de década, né, junto aos governos que passaram, e a governadora aprovou essa legislação, obviamente, com a aprovação, na verdade, foi na Assembleia Legislativa. A governadora enviou esse projeto de lei para a Assembleia. Discutido com o SEBRAE, com Com o todo setor mundo, produtivo. como a gente faz, né? Assim, é muito. A governadora sempre insiste com a gente, olha, é cansativo, você dialogar, escutar, às vezes convergir, às vezes divergir, mas a gente consegue criar coisas que são consensuais, como foi essa Lei Geral da Microempresa. Nós avançamos em diversas áreas, Virgínia. Algumas áreas, e eu converso isso abertamente com, principalmente o representante do Sebrae, maior né? setor interessado, que é o presidente do SEBRAE, o Zé Camelo. Nós temos ainda alguns avanços a se fazer, mas muita coisa já foi feita. Tem a questão da garantia do crédito, tem uma questão ou outra de integração de órgãos estaduais para que as licenças saiam mais sejam- rápido, sejam mais céleres. Falou também de preferência para pequenas empresas para contratarem junto ao governo. Isso já também. está rodando. Já está em funcionamento. rodando, Parece que entendeu? o Então, impasse assim, está são- no fundo garantidor para Isso, quem vai comprar crédito. ter o direito de ter a Não, garantia de receber, né? Não, Quem não, vai é na vender? questão, a questão que O crédito também. é o né? crédito o fundo de crédito que é criado, e você tem que ter um fundo garantidor, que aí é a discussão se a GN pode ou não pode fazer isso. Essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar ainda. Vai fazer isso? A gente tem discutido, está na lei, a gente precisa encontrar a forma de fazer. Prometo que é a última, vem aí a reforma tributária, pelo menos está sendo Esse aguardado, tema, esperado, o senhor vai trabalhar muito nisso. E tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, se o senhor defende que a Prefeitura unifique a unificação de impostos na reforma tributária. Bem, Qual a sua posição sobre isso? esse tema, Virgínia, realmente a gente poderia passar amanhã aqui falando. Eu acho que é o momento de se fazer essa discussão no país. Né? Unificação. Não, a reforma tributária. Né? A unificação eu defendo sim. Né? Ah. Porque o que eu digo? A reforma tributária, ela define o modelo de sociedade que a gente quer para as próximas décadas. É através do tributo, de para onde, qual o tamanho do tributo e para onde eles vão, que a gente define. Por exemplo, a gente passou agora por uma... Eu acho que ninguém em sã consciência discute mais a importância do SUS para o país. Né? A gente acabou de sair da pandemia, o nosso Sistema Único de Saúde respondeu com todas as dificuldades. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é alimentado por recursos de tributos. Então, eu defendo que é o momento da gente fazer a reforma tributária. Eu acho que a gente tem que começar, respondendo o nosso ouvinte, pelo IVA, unificando os 5 tributos, que são 3 da União, IPI, PIS e COFINS, um dos estados, que é o nosso maior tributo, que é o ICMS, e o dos municípios, que é o ISS, chamando o IVA, né? Que é um modelo utilizado em todo o mundo. Há uma discussão mais ampla que precisa ser feita, que é a migração da tributação, da base de tributação do consumo para o patrimônio e renda, que todos os países do mundo fazem, a classe média alta do país. Chegou a ser discutido se poderia se tributar a circulação da riqueza, não somente o consumo e também não o patrimônio. Sim, são discussões que o mundo faz. Isso não é comunismo, não é socialismo. A gente está falando dos Estados Unidos, está falando da Inglaterra, de países desenvolvidos, capitalistas, que deslocam a sua base de tributação do consumo. Para quê? Para estimular a geração de emprego e renda, de estimular um investimento. E você joga isso para o patrimônio e para a renda.
o cidadão brasileiro ele tem muita dificuldade, ele prefere pagar o tributo, pagar 30% de ICMS aqui dentro de um produto, porque ele não vê, né? Do que aumentar a tributação de um veículo, por exemplo. Mas ele acaba pagando. O que a tributação do consumo excessivo ela traz? Primeiro, quem ganha menos paga mais, né? As pessoas que têm uma renda menor, com a tributação excessiva no consumo, ela costuma pagar mais imposto proporcionalmente do que quem ganha mais, né? Então, torna o sistema extremamente regressivo. A gente tem que buscar a progressividade. E aí você não tributa patrimônio e renda. Por quê? Porque as pessoas, quando chega o boleto do IPVA mais alto, elas acham pior do que pagar o tributo aqui dentro, que ela não está vendo. Que ela não está vendo. Embutido, né? A palavra é essa. Secretário, e se esse imposto for realmente reajustado nessa alíquota a partir de abril, o senhor não teme que o consumo no Rio Grande do Norte, alguns itens são inevitáveis, como é o caso do combustível, mas voltei à pauta só para a gente fechar. O senhor não teme que o poder de compra do Norte rio-grandense caia ainda mais, porque nós vamos pagar a alíquota é modal, ela vai atingir do copo descartável ao litro da gasolina. Como equilibrar essa conta? Porque os salários estão achatados, o consumidor vai ter menos dinheiro para comprar o que ele necessita. Eu concordo, Virgínia. Assim, o ideal, como eu falo tudo com transparência, o ideal, na minha cabeça, é que ao invés da gente aumentar a alíquota modal, era que fosse recomposta o combustível. A gasolina, especificamente a gasolina. Por quê? E por que isso não foi feito, secretário? Política, porque a gente estava às vésperas de uma eleição e quis se baratear o preço da gasolina. Legalmente seria possível aumentar o ICMS somente da gasolina? O projeto foi para a Assembleia, possível. Ele também foi na título A gente de não modal. pode, porque foi retirada justamente em cima disso, a seletividade da gasolina. Né? Os estados não podem estabelecer alíquotas maiores para a gasolina do que para as demais. Então, o senhor me respondeu a pergunta. Por que só mais um minutinho, eu sei que eu me alongo demais, mas isso é um tema bem interessante. Por que eu defendo a gente mexer na gasolina, por exemplo, e não mexer na alíquota que vale para tudo? A gasolina vai muito pouco para a formação de preço. Toda a nossa logística do país é em cima do diesel. Então, se você não mexe no diesel, você não vai ter um impacto na inflação. Você mexendo na gasolina, vai ter sim, mas ele é muito menor do que você mexer em tudo. Então, eu defendo que se recomponha a base da gasolina, não naquele patamar anterior, não defendo que volte para 27%, mas minimamente que se recomponha essa base, para que a gente não tenha que mexer nas alíquotas na alíquota que interfere em tudo, na mesa principalmente, porque quando você aumenta o percentual da alíquota modal, você vai aumentar o preço dos produtos que vão para a mesa do trabalhador, você aumenta o preço do diesel, que acaba aumentando também indiretamente ele vai deixar de consumir como então, ele por isso que eu defendo, assim, abertamente, é uma posição minha, uma posição pessoal, de que se recompõe a base da gasolina ao invés de mexer na tributação de tudo. Mas desculpa, isso pode ser discutido nesse momento de compensação, não? Olha, já que está discutido com o Arthur Lira era uma discussão, eu não sei se há viabilidade política, mas que tem também o princípio da anualidade. Não, acho que não entra, porque é recomposição há possibilidades. Há possibilidade de ser feito tecnicamente. É uma discussão que deveria, se a gente fosse analisar as coisas na vida só do ponto de vista técnico, era a discussão a ser feita nesse momento no país, era recompor um pouco a base da gasolina, né, e não mexer nos demais tributos, que era o impacto na economia seria menor do que você mexer na alíquota de tudo. De tudo. Secretário, aproveita o carnaval que sua luta vai ser grande aí. Já tem gente dizendo o seguinte, que as capitais não querem perder o ISS. É uma discussão. Tem assunto para amanhã inteira. Tem a reforma tributária. A gente só não tem a manhã inteira, né? A reforma tributária, ela mexe desde os 3 entes estatais, 3 que eu digo assim, sobre níveis, né? União, estados e municípios, mas municípios são 5.500 e alguma coisa. Ela mexe também com todo o setor produtivo, né? Porque é uma discussão, a outra polêmica, a primeira é essa, a segunda é, hoje quem presta serviço paga 5% de alíquota. Vai passar a pagar 20%? Secretário. Essa é a discussão, mas eu acho que tem como a gente fazer alíquotas diversificadas, uma alíquota única no país, mas com diversificações em segmentos da economia. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai trilhar. Né? Não é fácil, mas precisamos enfrentar essa discussão
pela retomada da competitividade do país, para o crescimento da economia, geração de emprego e renda para a população. E a gente torce que tudo isso possa dar certo, que você possa retornar aqui com boas notícias. Contamos muito com o papel da imprensa. Que chegue a abril com um cenário diferente, que não precisa dessa alíquota ser Vamos trabalhar para né? isso. Exatamente. Vamos trabalhar para isso. E a gente agradece. O Jornal da Manhã Natal recebeu o secretário de Tributação aqui do Estado, Carlos Eduardo Xavier. Muito obrigado pela participação. Boa sorte nessa nova gestão, né? Muito obrigado e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Bom dia a todos. Repita. 8h51. Jornal da Manhã Natal.